Olá pessoal, vamos à nossa aula introdutória sobre sintaxe, ou seja, o estudo da palavra relacionado com sua função na frase. Comecemos com alguns conceitos iniciais. Já vimos anteriormente que a palavra é a menor unidade linguística que contém um significado. Já a frase é o menor enunciado linguístico que contém significado, ou seja, que contém sentido completo. Por exemplo, fogo é uma palavra. Sozinho tem significado. Agora, se nós combinarmos essa palavra fogo com outras palavras, tipo cuidado com o fogo, nós já fazemos uma frase. Só que essa frase, como que não contém nenhum verbo, é chamada de frase nominal. Agora, a frase que contém um verbo ou locução verbal é chamada de oração. Vejamos alguns exemplos de oração. O gato pulou o muro. O mundo vai ser melhor. O estudo é a porta da vida. A chuva chegou forte. Já período é a frase que contém mais de uma oração. Por exemplo, disseram que o gato pulou o muro. Nós temos um período com duas orações. O mundo vai ser melhor e a vida vai ter mais brilho. Nós temos duas locuções verbais. Então nós temos duas orações. O estudo é a porta da vida que pedimos a Deus. Uma frase sozinha pode ou não ser uma oração. Uma oração sozinha pode ou não ser uma frase, desde que tenha sentido completo. Se uma frase tiver mais de uma oração, será um período. A oração, como já vimos, é a frase formada por apenas um verbo ou locução verbal. Por sua vez, a oração é dividida em dois termos essenciais. Primeiro, o sujeito, que é o termo de que a oração fala, e o predicado, que é o que a oração fala sobre o sujeito. Cada um desses dois termos possui um núcleo, que é o termo principal dentro desses termos, que são o sujeito ou o predicado. Por exemplo, na oração, o gato atacou o rato. O gato é o sujeito, atacou o rato é o predicado. Só que o núcleo do sujeito é gato, enquanto que o núcleo do predicado é atacou. Agora que aprendemos o conceito de sujeito, ou seja, o termo de que a oração fala, vamos aprender as diferentes classificações do sujeito. Por exemplo, na oração, o gato atacou o rato. O sujeito dessa oração só tem um núcleo, que é gato, sendo assim chamado de sujeito simples. Mas se nós ampliássemos esse sujeito para o cachorro e o gato atacaram o rato, aí o sujeito passa a ter dois núcleos, no caso, cachorro e o gato, sendo assim chamado de sujeito composto. Também temos um sujeito simples na oração eu fui à praia. Mas a mesma oração poderia ser escrita fui à praia. Nesse caso, o sujeito existe, entende-se que o sujeito é eu, mas ele não aparece na oração. Então é chamado de sujeito desinencial, elíptico ou oculto. Convém não confundir uma coisa. Por exemplo, na oração roubaram o banco. Fica na dúvida quem roubou o banco. Então, esse sujeito é chamado de indeterminado. O mesmo acontece na oração precisa-se de balconista. Atenção para não confundir uma coisa. Se tivéssemos uma oração do tipo roubou-se o banco, nessa oração o sujeito é o banco, porque na verdade seria como se nós estivéssemos dizendo o banco foi roubado. Mas uma oração do tipo precisa-se de balconista não é a mesma coisa que dizer balconistas são precisados, porque o verbo precisa sempre vem acompanhado de um de. O último tipo de sujeito que nós vamos estudar é o sujeito inexistente, que é o que acontece nas orações sem sujeitos, no caso de termos chamados verbos impessoais. Vamos estudar caso a caso cada um dos verbos impessoais. Segue um quadro. Verbos impessoais, orações sem sujeito. Primeiro,
verbos que indicam fenômenos da natureza. Exemplo, choveu muito. Segundo, verbos que indicam a passagem de tempo. Exemplos, faz 10 anos que estive por aqui. Ou, há 10 anos estive por aqui. Ou, vai para 10 anos que estive por aqui. Reparem que em todos esses casos, como que os verbos são impessoais, ou seja, a oração não tem sujeito, o verbo permanece no singular. Afinal de contas, o verbo tem que concordar sempre em número e pessoa com o sujeito. Atenção, porque o verbo ter não é reconhecido pela gramática como verbo de passagem de tempo. Assim, não é aceita pela gramática a oração tem 10 anos que estive por aqui. Terceiro, verbo haver no sentido de existir ou ocorrer. Exemplos, houve problemas com os motoristas. Naquela escola há alunos inteligentes. Mais uma vez, o verbo permanece no singular por se tratar de impessoalidade verbal. Atenção, porque os dois verbos titulares do sentido, ou seja, existir e ocorrer, não são impessoais. Assim sendo, as orações já lidas ficariam: ocorreram problemas com os motoristas. Naquela escola existem alunos inteligentes. Quarto, locuções verbais formadas com verbos impessoais. Exemplos, podia haver protestos naquela ocasião. Deve fazer 10 anos que não vejo Maria. Essa aula foi uma introdução ao estudo da sintaxe. Numa das próximas aulas, vamos abordar a classificação do predicado. Na próxima aula, retomaremos o estudo de morfologia, estudando as 3 classes de palavras que faltam ser estudadas, ou seja, a preposição, a conjunção e a interjeição.